Na nossa lição desta semana e também da próxima, vamos estudar sobre os problemas causados pelo pecado e pelo desejo de um governo humano no lugar do governo divino. Essas duas lições são muito importantes. Nessa semana estudaremos esse assunto de uma perspectiva mais histórica e na próxima semana de uma perspectiva mais profética, tá? Mas o que nós vamos ver nessa primeira parte? Que Deus tinha uma forma de governo para o seu povo, mas o seu povo não aceitou aquele sistema de governo divino. E como consequência, o povo de Deus teve resultados muito negativos por preferir alinhar-se aos costumes do mundo em sua forma de governar. E sabe o que você vai perceber nessa lição? Uma coisa muito interessante. Que assim como o povo de Israel falhou em preferir uma forma de governo humano ao invés da forma de governo de Deus, a igreja cristã caiu no mesmo erro. E isso vai levar você e a mim a uma reflexão. Será que nós não estamos tentando nos parecermos mais com o mundo do que com os princípios, com aquilo que a Bíblia revela sobre os princípios cristãos? Será que não estamos trazendo para dentro da igreja o mundo, ao invés de levarmos a igreja para o mundo? Essas reflexões nos acompanharão no estudo desta semana. Primeiramente, você percebe que o Jardim do Éden, foi o lar ideal criado por Deus para os seres humanos. Deus deu o domínio de todo o belo e perfeito planeta aos nossos primeiros pais. Mas Deus criou um jardim, um ambiente totalmente natural, porque isto seria o ideal para a saúde física, mental e espiritual do ser humano. Só que com a entrada do pecado, Deus privou, obviamente, os nossos primeiros pais do Jardim do Éden, porque ali estava a árvore da vida. E de acordo com Gênesis 3, 22 a 24, Deus teve que privá-los da árvore da vida, porque a imortalidade deles era condicional. Era condicional à obediência, a não comer do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, obviamente, para não imortalizar pecadores, diríamos assim, Deus os privou do acesso à árvore da vida. Só que a humanidade, após esse período, obviamente, buscou soluções para, de repente, suprir a falta do Éden perdido. E aí nós vemos em Gênesis 10, 1 a 12, que a solução humana proposta por um homem chamado Nimrod, ela foi interessante, mas ela foi ao mesmo tempo maléfica. Quando você lê Gênesis 10, 1 a 12, você percebe que Nimrod, primeiramente, era descendente de Cã, aquele filho de Noé que revelou-se ser uma pessoa vil de caráter. E este caráter, obviamente, foi transferido, diríamos assim, hereditariamente para os seus descendentes, para boa parte deles. Nimrod, ele fundou uma cidade chamada Babel, que depois lá no capítulo 11 está relacionada à rebelião contra Deus. Ele foi responsável também por fundar Nínive, ou seja, Nimrod, que tinha uma grande habilidade com a caça, ele acabou criando as grandes aglomerações, as primeiras, na verdade, grandes aglomerações de pessoas que contribuem para aumentar as práticas pecaminosas. Olha que curioso. Então isso começou lá com Nimrod, um descendente de Cã. Quando o texto bíblico fala em Gênesis 10 que ele era um poderoso caçador diante do Senhor, a Bíblia não está aprovando isso. A Bíblia só está demonstrando que ele era um homem que tinha uma habilidade superior para a caça e que no momento em que eles ainda tinham muito mais recursos, produtos alimentares saudáveis,
Ele se dedicava muito à caça porque, no caso de Nimrod, não era simplesmente para sustento. Ele gostava realmente desse tipo de coisa para tirar a vida de animais. Então Nimrod ele é apresentado aqui como estando em oposição a Deus e propagação da rebelião. Então você vê a diferença. Enquanto Deus cria um ambiente totalmente natural e saudável para o desenvolvimento harmônico das capacidades físicas, mentais, intelectuais e espirituais do ser humano, Nimrod já começa a fundar as grandes aglomerações. Você pode estar perguntando, se Leandro, então quer dizer que morar numa cidade é pecado? É óbvio que não. Deus sabe que hoje, longe do Éden, nós precisamos morar em algum lugar. Nem todos vão conseguir ter uma vida no campo, mas quem puder isso, será obviamente sempre o melhor e o ideal. O pecado existe em todos os lugares. Nós não podemos fugir da presença do pecado, mas nós podemos diminuir a força do pecado sobre nós. E óbvio que quanto mais saudável for o ambiente, quanto menor for a cidade e mais bem administrada, né, menos oferecimentos de pecados, diríamos assim, nós teremos. Tá? Mas então é só para comentar isso, para você entender como foi esse processo gradual em que o ser humano troca o governo divino no Éden por governantes humanos ao longo da história, tá bom? Depois você percebe no texto bíblico, né, que após as nações foram fundadas, surgiram as nações a partir dos descendentes de Noé, Cã, Sem e Jafé. Você vê que nosso Deus amoroso não queria, obviamente, ficar distante dos seus filhos. Deus queria, obviamente, alcançá-los de alguma forma. E mesmo o mundo tendo mergulhado no paganismo, Deus chamou Abraão, um descendente de Sem, para formar uma família e uma nação temente a Deus. E qual era o propósito de Deus? Olha que interessante. Deus tinha um propósito evangelizador. Quando você lê Gênesis capítulo 12, você vê esse propósito evangelizador no chamado de Abraão. Deus não chama Abraão porque Deus é um exclusivista. Deus chama Abraão porque ele ama a humanidade. Ele viu em Abraão a pessoa disposta a aceitar a sua graça, para que através da família de Abraão e de seus descendentes, Deus pudesse evangelizar, levar o conhecimento do verdadeiro Deus e a salvação a todos os povos. E aí em Gênesis 2, a partir do verso 1, lemos o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o propósito de Deus. Por meio de Abraão e da família de Abraão, Deus queria formar uma nação, para que esta nação abençoasse os outros povos com o conhecimento do verdadeiro Deus. Deus queria que mostrasse esse Deus amoroso, gracioso. Deus queria que pelo estilo de vida deles, eles mostrassem que as leis de Deus são justas e amorosas em contrapartida com as leis dos deuses pagãos, que não eram justas e amorosas. E quando Deus fala que todas as famílias da terra seriam abençoadas, ele fala também aqui do momento em que por meio dessa descendência viria o Messias, por meio de quem todos poderiam ser salvos, tá? O que acontece aqui? Deus chama Abraão para isso, né? E o povo de Israel, quando se estabelece, ele continua com essa mesma função. Olha que curioso, com esse propósito evangelizador. Deus utilizou o povo de Israel como instrumento de justiça, sim. Mas não era esse o propósito principal.
o propósito primário, diríamos assim, o propósito primário era a evangelização. Mas como os povos pagãos continuaram sendo assassinos, criminosos, praticavam as piores perversidades, se você quiser ter uma noção do que esses povos faziam, e o quanto Deus foi paciente em, de acordo com Gênesis 15:16, dar pelo menos 400 anos de oportunidades para eles, leia Levítico 18 e capítulo 20, tá? Só que o propósito primário de Deus era este aqui, que encontramos no chamado que ele faz para Abraão, mas que encontramos também em Deuteronômio 4, 5 a 9. Olha como Deus é um Deus missionário desde o princípio, né? Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, que passais a possuir. Olha, era para eles influenciarem, atraírem as nações, através do seu bom exemplo. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Olha a evangelização. Que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Olha só, Deus chama Abraão, seus descendentes, ele multiplica a sua descendência, surge Israel, Deus liberta Israel da escravidão egípcia, e aí Deus diz aqui para eles o seguinte: Deus queria que através do conhecimento de leis justas, amorosas, os povos pagãos, ao verem essa amorosidade e justiça na lei de Deus, e aos povos pagãos verem a prosperidade do povo de Deus, eles se sentissem atraídos para o verdadeiro Deus. Que eles percebessem que as leis do Deus de Israel eram amorosas e justas, ao contrário das leis das divindades pagãs. Isso nós chamamos, amigos, de missão centrípeta. O que é missão centrípeta? É atrair para o centro. Então Deus começou o seu propósito evangelizador desta forma. O povo de Israel realizava a missão centrípeta. Através do seu estilo de vida, através da obediência às leis de Deus, atrairia para si os outros povos. Tanto que várias pessoas de vários povos passaram a fazer parte de Israel. No Novo Testamento você já vê a missão centrífuga. Ao invés de atrair pessoas simplesmente para si, agora se enviam o quê? Missionários até onde essas pessoas estão. Então as duas formas de evangelismo nós encontramos, uma no Antigo Testamento, prioritária, e outra no Novo Testamento, tá? Só que o que aconteceu? O povo de Deus caiu na tentação de querer ser governado por um ser humano ao invés de continuar sendo governado por Deus. Esse aqui é um problema. E aqui nós vamos entrar num outro aspecto muito interessante. Quando Deus chama o povo de Israel para a sua missão evangelizadora, até deixo um outro texto para você que eu não li aqui, que não está na lição, mas é Zacarias capítulo 8, versos 20 a 22. Você vê que Deus ali queria que as nações se sentissem atraídas, né? Deus queria que essa missão centrípeta tivesse toda a força para atrair pessoas para o verdadeiro Deus. Então, usa também na sua lição, se você for um professor ou uma professora de escola sabatina, usa também Zacarias capítulo 8, versos 20 a 22, junto com Deuteronômio 4, 5 a 9, tá bom? Só que o povo de Deus, o que aconteceu? O povo de Deus não estava contente com a forma de governo de Deus. Olha que ingratidão. O povo de Deus quis se parecer com aqueles que não faziam parte do povo de Deus. Isso não lhe parece muito familiar? Eu vou comentar depois sobre
a igreja cristã que caiu no mesmo erro, mas vou falar para você de muitos cristãos hoje que querem se parecer mais com o mundo do que com Deus, tá? Vamos ler aqui, esse trecho bíblico também é importante para essa discussão, 1 Samuel capítulo 8. Versículo 4, vou ler aqui para você, você pode depois ler de uma forma mais ampla o capítulo, diz assim: Então os anciãos de todos de Israel se congregaram, vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Olha só. Deus não havia estabelecido nenhuma forma de governo humano para liderar o seu povo. O povo de Deus deveria ter a Deus como único rei e se relacionarem com ele por meio dos rituais do santuário. O povo tinha instrutores espirituais, que eram sacerdotes, levitas, não é? Esses instrutores, profetas, que ensinavam a vontade de Deus, mas o povo de Deus não tinha obrigação de pagar imposto para governo algum. Eles adoravam a Deus por meio do dízimo e por meio da oferta, para a manutenção dos serviços religiosos, mas não deveriam impostos para ninguém. Só que o povo de Deus caiu numa tentação: querer se parecer com o mundo. E eles disseram aqui, ó, para que nos governe como tem todas as nações. Diz o verso 6 que esta palavra não agradou Samuel. E aí Samuel orou ao Senhor. E aí no verso 7, olha o que disse o Senhor, ó: Atende a voz do povo em tudo o que te diz, pois não te rejeitou a mim, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Deus respeita a decisão das suas criaturas. Então, a partir deste momento, eles quiseram ter reis, um rei sobre si, ao invés do rei divino. Queriam se parecer mais com as nações pagãs, ao invés de continuar atraindo as nações pagãs. Eles quiseram se parecer mais com o mundo, ao invés de transformar o mundo. E aí, em misericórdia ao seu povo, em Deuteronômio 17, 14 a 20, você vê que, já que eles estavam neste processo de vir a escolher um rei, Deus já dá normas para minimizar o máximo possível os danos de um pecador governar outro pecador. E aí você vê na história dos reis de Israel, a minoria amou e serviu a Deus, a grande maioria era perversa e levava o povo para a idolatria, para o homicídio, por aí vai, não é? Agora, olha que interessante, você percebe que não apenas o povo de Israel, no Antigo Testamento, trocou o governo divino pelo governo humano. Você percebe que no Novo Testamento, os filhos de Deus, os cristãos primitivos, acabaram caindo no mesmo erro. Na verdade, não os cristãos primitivos do primeiro século, ok? Mas ali a partir do quarto século. Vou lhe explicar o porquê. Cristo, ao fundar a sua igreja, lógico, a igreja, amigos, é uma continuação da igreja de Deus, o Israel. Não é uma substituição, tá? Mas Cristo, ao fundar a sua igreja, que seria uma continuação do povo de Deus no Antigo Testamento, agora, ao invés de evangelizar com a missão centrípeta, evangelizaria com a missão centrífuga, não é? Como eu expliquei antes. Jesus deu uma advertência muito interessante sobre como a igreja cristã deveria liderar. Isso aqui é fundamental. Para você perceber o quê? Que infelizmente teve um momento ali a partir do quarto século que os cristãos, de uma forma mais decidida, não seguiram esta orientação de Jesus.
Jesus queria que a liderança da igreja cristã fosse diferente da liderança do Império Romano. Fosse diferente da liderança do mundo. Assim como Deus queria que o seu povo fosse liderado de uma forma diferente das demais nações pagãs, Cristo queria que ao a igreja dele ser estabelecida, ela exercesse um tipo de liderança diferente daquela do mundo, daquela do Império Romano, por exemplo, tá? E aqui em Mateus 20, 25 a 28, nós encontramos essa advertência de Cristo. Então, Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Olha só, Cristo não queria que o mesmo tipo de governo, domínio, autoridade que existia entre os povos, ele não queria que isso existisse na igreja cristã primitiva. Não é assim entre vós. Pelo contrário, verso 26, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos servirá. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que coisa interessante. Jesus aqui não está sendo contra uma liderança organizada, muito pelo contrário. Se você ler, por exemplo, Atos capítulo 15, você vê claramente que Tiago, Pedro, João, os apóstolos, todos eles, a igreja em Jerusalém se reuniu de forma organizada para decidir sobre uma questão que envolvia os gentios, em Atos capítulo 15. Então Cristo não é contra o liderar. Tem que ter um líder. Seja no âmbito religioso ou fora, precisamos de liderança. Há pessoas que têm esse estilo comportamental, diríamos assim, essa característica de liderar, e isso é necessário. Só que Cristo mostrou aqui que ele não queria que a liderança do seu povo fosse a mesma que existe no mundo. Jesus diz aqui que entre os cristãos, aquele que é maior é aquele que deve servir. Aquele que é maior em função deve servir e não ser servido. E aí o que aconteceu, amigos? Em algum momento, a igreja cristã foi muito perseguida pelo Império Romano. Foi uma coisa terrível. E aconteceu algo que foi, por um lado, uma bênção, mas que também foi uma maldição. A conversão nominal, diríamos assim, de Constantino ao cristianismo, ali pelo século IV, foi uma bênção por um lado, e por outro não. Por que foi uma bênção por um lado? Imagine, os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, eram mortos. E quando o imperador aceita o cristianismo e o torna religião oficial, foi um alívio para os cristãos. Então nós não podemos ignorar isso. Imagine você e a sua família sendo perseguidos e alguns já até mortos numa forma de governo, e de repente um governante assume e ele traz o fim dessa perseguição. Você vai gostar, naturalmente. Então, por um lado, isto foi uma bênção, aliviou a vida dos cristãos, tá? Só que por um outro lado, isso ocasionou um problema. Os cristãos, ali a partir do século IV, começaram a se misturar muito com o Estado. Constantino tinha se convertido a Cristo, mas não totalmente. Algumas práticas pagãs que ele aprendeu, obviamente, em Roma, estavam ainda com ele. E em um momento, o bispo de Roma, mesmo que ele já tenha uma liderança em relação aos demais, o bispo de Roma passou a ter um protagonismo ainda maior do que os outros bispos. E aí o Estado começou a intervir nos assuntos religiosos, não é?
E aí, meu amigo, quando ocorreu a união entre igreja e Estado, a coisa descambou. Né? A Igreja Católica Apostólica Romana, na qual há muitos filhos de Deus sinceros que o buscam de acordo com a luz que tem, ela é o resultado, né? Ela é a formação, é o resultado da união de cristãos, né, primitivos ali, com o Estado romano. Por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana. Só que juntamente com esta união, gradualmente doutrinas estranhas foram se tornando parte do cristianismo. Indulgências, logo, bem depois, obviamente, mas doutrinas, imortalidade natural da alma, observância do domingo, tormento eterno, indulgências e por aí vai, idolatria, mariolatria, veneração a anjos, coisas que tinham como raiz o paganismo romano passaram a fazer parte, infelizmente, do povo de Deus. Então você percebe? Assim como Israel no Antigo Testamento caiu na tentação de querer se parecer com os de fora, a igreja cristã primitiva acabou também caindo na tentação, né, de querer se parecer com o Império Romano. E aí essa mescla foi um problema sério. Para finalizar, o que Deus queria para o seu povo? Tá? Na verdade, Deus não é a favor do seu povo dominar o Estado e unir-se ao Estado. Mas Deus é a favor, sim, que o seu povo influencie o Estado. As pessoas acham que muitas vezes, por defendermos a separação entre igreja e Estado, as pessoas acham, por exemplo, que pelo fato de o Estado ser laico, então nenhum princípio cristão deve influenciá-lo. Isso é um outro grande erro. Tá? O Estado é autorizado por Deus a ser laico, né? Porque quando há uma religião oficial, vai ter problema, vai ter perseguição para os demais, tá? Mas o fato do Estado ser laico não autoriza a viver contra os princípios divinos, porque leis transgredidas trazem resultados negativos. Então, mesmo o Estado sendo laico, o Salmo 33:12 diz assim, ó: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Esse mesmo princípio está no Salmo 144:15, que diz o seguinte: sim, primeiro, bem-aventurado o povo a quem assim sucede, sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, os cristãos não devem dominar o Estado, mas devem influenciá-lo. O Estado tem que entender que existem leis morais, leis espirituais, que se forem transgredidas trarão problemas para todos. Tá bom? Então isso é importante, esse adendo, para não corrermos para um outro extremo. Já que o Estado tem que ser laico, então ele que seja ateu e viva sem princípios. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Tá bom? Agora, qual é o propósito de Deus mesmo para o seu povo? Tem alguns textos que a lição nos deixou aqui na parte de quinta, eu só vou brevemente mencionar para você. Deuteronômio 14:17-21 mostra que o propósito de Deus é que o seu povo interceda pelas demais pessoas. Ao invés de nós nos tornarmos parecidos com o mundo, devemos interceder pelo mundo. Veja, amigos, eu não sou aqui nenhum moralista, um falso moralista. Eu sou um pecador, né, que preciso da graça de Jesus todos os dias. Gostaria de ser uma pessoa melhor e ainda não sou. Então não estou aqui para dar lição de moralidade em ninguém. Mas é perceptível que muitos cristãos, ao invés de intercederem pelas pessoas, ao invés de fazerem o que está em Isaías 42:6, serem luz para os gentios, para que eles sejam salvos, eles trazem as práticas dos gentios para dentro da igreja. Eles querem adotar um tipo de vestimenta totalmente contrária aos princípios de modéstia cristã de 1 Timóteo 2:9 e 10. Querem adotar estilos de cabelo,
de penteado, nada a ver com aquilo, com os princípios de modéstia cristã de 1 Timóteo 2, 9 e 10. Então muitos cristãos, eles estão mais tentados a se parecerem com o mundo do que transformar o mundo. E não adianta ignorar este fato, porque por mais que berre e grite, como muitos às vezes escrevem nos comentários, não é exagero, é uma realidade. Os cristãos primitivos, né, eles levavam o cristianismo para o mundo e não traziam o mundo para a igreja. Outra questão é a questão musical. Eu não sou contra você ouvir músicas que não sejam religiosas. Quem disse que você tem que ouvir só música religiosa? Né? A música é uma expressão dos anseios da alma. E nós temos anseios espirituais, emocionais, temos anseios românticos, anseios culturais, por aí vai. Só que existe uma tendência muito grande de misturar as coisas. Eu, por exemplo, eu gosto de música gaúcha, mas eu não vou ouvir uma música em ritmo gaúcho religiosa. Não casa as duas coisas. Eu, por exemplo, não vou conseguir fixar a minha mente em Deus naquele momento. Eu tenho o meu momento de ouvir essa música, ou de ouvir uma música clássica, ou de ouvir qualquer outra música, desde que isso, obviamente, não faça mal para a sua mente. Você tem que avaliar esse aspecto também. Mas o que eu quero dizer com isso? Que muitos cristãos, ao invés de serem luz para os gentios, estão assumindo costumes dos gentios com a alegação de que o que importa para Deus é o meu coração. Realmente o que importa para Deus é o seu coração, mas você se lembrou que Deus quer transformar o seu coração? Você se lembrou de Hebreus 8:10? Que diz que Deus quer escrever a sua lei no seu coração? Então, o que importa é o seu coração, mas Deus não quer que o seu coração permaneça do jeito que está. Deus quer melhorá-lo, transformá-lo. Tanto que em Ezequiel 36, ali 25 em diante, é dito que Deus quer tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. Então, para Deus realmente importa é o nosso coração. Mas Ele quer transformar esse coração para que isso se reflita numa outra conduta. Então, infelizmente, as pessoas, até por esse estilo de argumentação, demonstram que realmente elas estão assimilando o mundo ao invés de levarem o Cristo para o mundo. Essa é uma realidade, goste ou não, esta é a realidade. Cada um, como diz Paulo em Romanos 14:12, terá de dar contas de si mesmo a Deus em relação a isso. E para finalizar, tem um outro texto aqui da lição, Apocalipse 18:1-4, né? Ali é dito que, além de ser uma luz para os gentios, além de interceder pelas pessoas, nós devemos pregar estas pessoas. Pregar o evangelho e ensinar verdades que as pessoas não conhecem. Há pessoas que necessitam ser evangelizadas. Há pessoas seculares que não aceitaram a Jesus como Salvador, consideram o cristianismo um instrumento de dominação. Essas pessoas precisam, de uma forma amorosa, ser evangelizadas. Agora, há pessoas que não precisam ser evangelizadas. Em que sentido? Há filhos de Deus que já são evangelizados. E que o que eles necessitam agora é de um desenvolvimento maior da compreensão doutrinária deles. Não é? Então eles não precisam de ser evangelizados, porque já aceitaram Jesus como Salvador. Mas precisam de uma compreensão doutrinária maior. Precisam crescer na compreensão e na graça do Senhor Jesus Cristo. Então o nosso trabalho é evangelizarmos o mundo, mas também ajudarmos aqueles que já estão evangelizados a ter uma experiência ainda mais profunda com Deus, através do conhecimento de certas doutrinas, verdades bíblicas, para que essas pessoas possam estar preparadas para a volta de Cristo. Afinal, em Apocalipse 14:6-12, há uma mensagem de urgência, tanto para aceitar o Evangelho, quanto para precaver-se contra erros doutrinários que podem tornar a pessoa despreparada para a volta de Cristo. Tá bom? Então esta foi a lição desta semana. Na próxima teremos a segunda parte,
Porém, vamos fazer uma análise mais profética e bem menos histórica do que fizemos hoje. Eu quero pedir para você que você me siga. Se você ainda não me segue aqui no YouTube, me siga. É muito importante para mim ter você como seguidor, porque assim eu posso notificar você sobre outros vídeos e sobre outros materiais que eu vou produzindo. Também peço que você ative aquele sininho das notificações ali no YouTube. Isso é muito bom, porque sempre que eu postar algo novo, sempre que eu fizer uma live, você vai ser notificado momentos antes para você poder assistir. E eu peço também que você curta esse vídeo se este estudo te ajudou. Se ajudou você a crescer espiritualmente, se esse estudo ajudou você a dirigir, a ter mais conteúdo para você dirigir a sua lição de escola sabatina, que peço que você curta. É uma forma de você contribuir aqui com o meu trabalho também, sendo realizado em favor de Cristo e em favor de você também. Tá bom? E compartilhe com outras pessoas. Se algo desse vídeo você sente que pode ajudar alguém, compartilhe com outras pessoas. Vai ser um privilégio aí para mim poder trabalhar junto com você para alcançarmos mais pessoas através deste conhecimento bíblico precioso que temos na nossa lição da Escola Sabatina. Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo restante de semana e nos vemos então na semana que vem, no nosso próximo estudo.